Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu que pensava ser forte, que ia com Cristo até a morte. Eu que era um pescador, dono de mim, eu era o meu Senhor. Mas um dia mudou toda aquela minha rotina. De pescador de peixes, eu fui chamado para homens pescar. E foi o tempo passando e aquele dia triste chegou. Vi meu mestre sofrendo, eu não fiz nada e o galo cantou. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Eu te amo. Há nos dias de hoje pessoas que negam a realidade. Dizem que amam Jesus, mas o seguem de longe, negando a verdade. Se esta pergunta te fere, olhe para dentro do seu coração. Olhe nos olhos de Cristo, recebe, amigo, o seu perdão. Esta pergunta será a mais fácil de responder. Diga: Jesus, eu te amo, e Ele virá te reconhecer. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Eu te amo. Eu sei. Tu me amas, Pastor Moisés? Eu te amo, Jesus. Eu sou o pastor José Luiz Moisés, do Ministério Voz da Verdade. Estou aqui com meu irmão, pastor Carlos Moisés, para apresentarmos para vocês a história de nosso pai. Pai,
conte para nós um pouquinho da sua vida. Quando o senhor nasceu, de onde o senhor veio. Pelo meu nome, já se pode perceber que sou descendente de árabe, Fued Moisés. Meu pai era sírio-libanês e começou a vida aqui no Brasil como um simples camelô, vendendo tecidos de casa em casa. Mamãe gerou 20 filhos, mas somente 12 sobreviveram. Eu nasci na cidade de Cajuru, interior do estado de São Paulo, no dia 4 de setembro de 1924. No meu nascimento, papai se encontrava em ótima situação financeira. 8 anos depois, perdeu tudo o que possuía, deixando mamãe inconformada ao ver que os antigos amigos aos poucos desapareceram. Tive então que sair pelas ruas engraxando sapatos, vendendo linhas, botões e outras miudezas para ajudar no orçamento da casa. Eu não tinha dinheiro para comprar roupas nem para trocar meu sapato. Estava apenas com 8 anos de idade e não me sentia amado. Um dia, cheguei em casa e escondi o dinheiro que tinha ganho com as vendas, colocando-o dentro de um saco de farinha. Fui até uma igreja próxima e pedi aos santos que não deixasse mamãe achar meu dinheiro. Mas que decepção! Assim que entrei em casa, levei uma bela surra. Voltei na igreja e olhei aquelas estátuas revoltado e disse: dessa vez vocês não me ajudaram. Naquela época, eu nem imaginava que existia alguém que me amava. Estava sempre ao meu lado e se preocupava comigo. E um dia transformaria meus traumas em sentimentos de perdão, e minhas necessidades afetivas seriam finalmente preenchidas. Pai, houve algum fato na tua infância que te marcou muito? Houve sim. Toda época de Natal, uma melancolia se apoderava de mim. Eu ficava emocionado quando via as famílias vizinhas se reunirem, fazendo belas festas com muita comida e lindos presentes. Logicamente, em minha casa não existia mais isso. Apesar das dificuldades, eu acreditava em Papai Noel. Meus amiguinhos diziam que se a gente colocasse o sapato em cima do fogão, Papai Noel descia pela chaminé e colocava ao lado dele o presente desejado. Esperei todos dormirem em casa e coloquei meu sapatinho no fogão. Quase não dormi de tanta ansiedade. No outro dia, levantei bem cedinho e corri para a cozinha. Olhei em direção ao meu sapatinho e, para minha frustração, vi que ele estava caído, jogado ao chão, vazio e sem presente algum. Comecei a chorar. Saí correndo pelas ruas sentindo-me só, sentindo que ninguém se importava comigo, nem mesmo Papai Noel. Sabe, Carlos, aquela música que você fez, chamada Solidão, diz mais ou menos o que eu sentia naquele momento. Cante um pedacinho dela para mim. Pois não.
um vento forte corta minha alma. Mais ou menos assim, mas a resposta é essa aqui. Pra solidão tenho a resposta. Não há quem possa resistir a esse amor. É isso aí, Pai. Pra solidão é Jesus Cristo. Pai, deve ter sido difícil. E a sua adolescência, foi melhor ou foi pior? Minha adolescência foi muito conturbada. Desde os 13 anos de idade, eu já me encontrava viciado em jogos como snooker, pif-paf, 7,5 e buraco, apostando quantias imensas, trazendo preocupações para minha família e pelas dívidas que contraía. Por causa das minhas irresponsabilidades, mamãe teve até que me expulsar de casa. Saí pelas ruas, estavam escuras e desertas, e eu, cansado, resolvi deitar no banco de uma praça. Não conseguia dormir por sentir muita fome e frio. E apesar de tudo isso, tinha saudade do meu lar. E eu queria mudar de vida. Queria que mamãe tivesse orgulho de mim. Queria me sentir amado. Acordava e via os padeiros colocando leite e pão em frente das casas. Faminto, tinha vontade de pegar tudo aquilo, mas não conseguia. Não achava justo fazer isto. Vários dias perambulei pelas ruas, contentando-me com um prato de comida que um conhecido me oferecia. Quando minha família soube da minha situação, trouxe-me de volta para casa. Foi na minha adolescência que tive a minha primeira experiência com Deus. Entrei numa igreja evangélica e o pastor era de aparência simples. Não tinha formação teológica, mas conforme ele contava as histórias da Bíblia, meu coração saltava de tanta felicidade. E eu não compreendia porque as palavras daquele livro mexiam com os meus sentimentos. Conforme o tempo passou, voltei à mesma vida de outrora. Esqueci-me de tudo que havia sentido naquela humilde igreja. Somente anos mais tarde, no futuro, iria compreender o que tinha experimentado. Pai, sabe que uma coisa que eu sempre admirei no senhor foi o seu tino comercial. Então eu queria fazer uma pergunta aqui. Como que o senhor entrou no comércio? Foi quando o papai mudou-se para a cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. Lá abriu uma pequena loja de tecidos com nome sugestivo. Chamava-se O Preço Fixo. Aos poucos a loja ficou conhecida e o sucesso foi tanto que precisaram ser abertas mais 33 lojas filiais.
nos estados de São Paulo e Paraná. Eu fui indicado para ser o propagandista das lojas desde a idade de 16 anos e atraía muita freguesia pelo meu jeito comunicativo e desinibido. Contratava bandas, palhaços, malabaristas e padres para inaugurar as lojas. Eu era boêmio, jogador, viciado, mulherengo, mas mesmo com toda a minha fraqueza, sentia um certo respeito a Deus, querendo a sua bênção. Aquela vida não me trazia paz. Chegava a sentir raiva de mim mesmo, mas depois cedia às minhas fraquezas. Eu não tinha paz, não me sentia amado. E aquele vazio dentro de mim, que me perseguia desde a infância, continuava comigo. Carlos, sabe do que eu estou me lembrando? Daquela tua música que tem servido de bênção para muitas pessoas que estão na mesma situação. A Hora do Salvador. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Pai, o Senhor teve 3 experiências marcantes com Deus. A primeira, nós já sabemos, foi na sua adolescência, dentro de uma igreja evangélica. E a segunda, como foi? Foi quando, um certo dia, resolvi ir ao cinema, assistir um filme que estava em cartaz chamado A Queda da Bastilha. Logicamente, ele era legendado, pois era estrangeiro, e eu tinha que obrigatoriamente ler para entender todos os diálogos. O filme girava em torno da Revolução Francesa, mostrando como o povo tomou a Bastilha, que era uma fortaleza de presos políticos. Pessoas consideradas de sangue azul foram condenadas à morte, tanto jovens, velhos, crianças e mulheres. No filme apareceu uma moça com apenas 15 anos de idade, sendo colocada numa carrocinha que a levaria até o local do seu martírio. Quando ela passava, o povo xingava, gritava, e a jovem foi sentindo aumentar o seu medo e pavor. E um rapaz, que se encontrava na mesma situação dela, vendo seu medo, disse à jovem: "Não temas, lembre-se das palavras de Jesus, que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá." Conforme eu lia aquela frase, as letras começaram a brilhar como fogo, saindo da tela, pairando no ar, e aquelas palavras vinham em minha direção. Imaginando que fossem efeitos produzidos pelos americanos, comentei com várias pessoas sobre a cena maravilhosa que estava contemplando. Mas as pessoas estranharam o que eu dizia, porque ninguém que estava ali
havia presenciado o que eu estava falando. Voltei para casa pensativo. Aquelas palavras não saíam dos meus pensamentos. Ecoavam em minha mente, repetindo várias vezes: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Não entendia por que somente eu presenciara aquela maravilha. Deus havia falado comigo pela segunda vez, mas eu não havia percebido. Anos mais tarde, eu entenderia tudo aquilo, quando novamente dentro de um cinema, eu iria passar pela maior experiência de toda a minha vida. Pai, como foi que o senhor conheceu mamãe? Aos 22 anos, fui trabalhar numa das nossas lojas na cidade de Ourinhos, interior do estado de São Paulo. Eu era um perfeito Don Juan. Gostava de trajar-me elegantemente, de dizer galanteios, chamar atenção para o meu porte esbelto e para os meus olhos verdes, que eu considerava irresistíveis. Numa certa tarde, um dos meus irmãos estava sozinho na loja, quando apareceu uma jovem de apenas 17 anos de idade. Como ela estava precisando muito trabalhar, ele ofereceu-lhe a vaga de caixa da loja. Mas antes fez-lhe uma severa recomendação: você pode trabalhar aqui, mas tome muito cuidado com meu irmão, o Fued. A jovem ficou assustada, mas no outro dia apareceu para trabalhar. Ela era demais de formosa. Seu rosto era perfeito. Os cabelos eram longos, negros e ondulados. Quando a vi, não resisti tamanha beleza. Tratei rapidamente de me aproximar dela e fiz com que ela me notasse. Assim que me viu, ficou encabulada. E curioso, perguntei: qual é o seu nome? E ela disse: Isa. Isa, que nome gracioso, simples e formoso como você. Respondi. Ela vinha de uma família humilde que me encantou. Passei a frequentar a casa de Isa. Em 3 meses de namoro, pedi a permissão aos seus pais para casar-me com ela. Era o próprio Deus quem nos impulsionava a esta união, pois Ele tinha um propósito elevado em nossas vidas, que repercutiria anos mais tarde em bênçãos inigualáveis. Agora eu estava casado com uma linda mulher, realizado financeiramente, mas a angústia, aquele vazio continuavam na minha vida. Eu amava minha esposa, mas a traía quase todos os dias. E eu não encontrava paz. Nada me satisfazia. Às vezes passava dias fora de casa. Voltava chorando, pedindo perdão a Isa pelo meu procedimento, trazendo-lhe presentes e afirmando que iria mudar de vida. Mas no outro dia, voltava a praticar os velhos costumes que estavam prejudicando o nosso casamento.
mudamos para a cidade de Marília, onde nasceu nosso filho primogênito, chamado Carlos. Carlos foi quem mais presenciou as brigas e desavenças do nosso lar, pois ainda pequeno, Isa o carregava no colo, procurando-me nos bares, clubes e jogatinas. Quando me encontrava, gritava e chorava. Ela não entendia por que eu fazia tudo aquilo com ela. Além de fazê-la sofrer, gastava quantias enormes nas jogatinas, chegando a perder numa noite o valor de uma casa. O vício me dominava e, além disso, comecei a descuidar da minha saúde. Fumava vários maços de cigarros por dia e meu coração dilatado começou a preocupar os médicos. Pai, quando uma pessoa prega o evangelho a alguém e esse aceita, torna-se então um discípulo de Jesus. Mas quando alguém é chamado diretamente por ele, é considerado um verdadeiro apóstolo. O Senhor, Pai, foi chamado diretamente por Deus. Todos agora devem estar ansiosos e curiosos para saber como foi isto. Isa continuou sofrendo com a vida que eu levava. Então, numa tarde, não aguentando mais a situação em que vivíamos, correu em direção à rua e, com lágrimas caindo no seu rosto, olhou para os céus e clamou: Senhor meu Deus, eu não aguento mais essa situação. Dê um jeito na vida de meu marido. Deus ouviu rapidamente o seu clamor, fazendo com que meu irmão nos convidasse para morar em São Paulo, onde eu teria uma experiência, um encontro milagroso com Deus. Sabe, Carlos, hoje eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, pois num determinado dia fui ao Cine Leblon, em São Paulo. Tratei de me acomodar na poltrona, mal sabendo que aquela seria a noite decisiva da minha vida. E eu não escaparia mais ao chamado de Deus. O filme intitulava-se Covardes, que em latim quer dizer para onde vais. Conforme eu assistia, fui ficando estarrecido com as cenas bárbaras que mostravam o terrível sofrimento dos primeiros cristãos, quando foram perseguidos pelo imperador romano chamado Nero. Nero praticava atrocidades contra quem professasse o nome de Jesus. No meio do filme, aparece o apóstolo Pedro pregando em Roma, contando como o Senhor Jesus o havia chamado. Ele dizia: eu estava pescando no mar, juntamente com meu irmão André, quando de repente, ao lançarmos a rede, surgiu um homem caminhando com passos firmes em nossa direção, junto ao mar da Galileia. Este homem era Jesus. Ele olhou para nós e disse: vinde a mim e vos farei pescadores de almas. Pedro narrava sua história e eu assistia aquele filme sem perder nenhum detalhe. De repente, algo estranho começou a acontecer. As cenas do filme começaram a criar vida.
e eu não enxergava mais ninguém na tela, a não ser o Senhor Jesus. Eu não via mais o artista, mas o próprio Senhor Jesus Cristo começou a participar daquele filme. Seus pés me impressionavam. Seu rosto começou a virar em minha direção e, olhando para mim, ele disse: Moisés, vinde a mim, vou fazer de você um pescador de alma. Naquele dia, a presença de Deus era tão real e notória que as mãos do Senhor Jesus Cristo saíram da tela, chamando-me para ser um pescador de alma. Eu vi Jesus. No mesmo instante, o vazio que há tantos anos me perseguia desapareceu. E um amor imenso invadiu meu coração. Eu não me sentia mais só. Finalmente, eu me senti amado. Voltei para casa transformado completamente. Minha esposa, ao me ver, reparou que o meu rosto estava com um novo aspecto e meu semblante estava mudado. Entrei no nosso quarto, sentei na cama e por horas fiquei como cego e não conseguindo enxergar, sem força para abrir os olhos e chorando, pedi-lhe perdão, arrependido dos meus antigos pecados. Comecei a ler a Bíblia, frequentar igrejas evangélicas, participar de estudos bíblicos e sair sozinho pelas ruas, testemunhando do poder de Deus e da minha conversão. Tive que enfrentar 6 longos anos para que minha esposa tivesse uma experiência com Deus e aceitasse aquilo que eu acreditava. Foi quando, dentro de uma igreja evangélica, ela, com a sua voz angelical, começou a cantar o hino que dizia: No jardim Jesus Cristo me espera, é lugar de delícias e paz. Conforme ela cantava, começou a sentir que seus pés estavam bem acima do chão. E num choro arrependido, veio ao meu encontro, abraçando-me e tornando-se então a minha fiel companheira na obra do Senhor. Elizabeth, você pode cantar um pedacinho da música que ela se converteu? Posso. No jardim, Jesus Cristo me espera, é lugar de delícias e paz, a certeza de sua dá-me vida e amor eterno. Pai, qual a mensagem que o Senhor gostaria de deixar para encerrar este testemunho? Hoje sinto-me privilegiado por ter sido escolhido diretamente por Deus para ser um ganhador de almas.
por ver minha esposa, filhos, noras, genros e netos louvando ao único Senhor. Eu estou gravando esse CD hoje, no dia 28 de outubro de 1995. Estou com 71 anos de idade, 42 anos de ministério. Não sei quantos anos ainda me restam para partir ao encontro do Senhor. Mas posso me comparar a Caleb, companheiro de Moisés, que aos 80 anos de idade sentia como se estivesse com 40 anos. Em todos esses anos, tenho pregado o Evangelho de todas as formas que pude, através de rádios, televisões, jornais, revistas, praças públicas, igrejas, estádios e por todo este Brasil e até no exterior. Milhares de almas foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo através da minha vida. Deus cumpriu o seu propósito em mim, desde o dia em que me chamou, quando eu tinha 29 anos de idade. E hoje eu posso afirmar que nunca decepcionei ao Senhor e nunca pensei em voltar atrás. Apesar de ter sofrido muitas lutas, obstáculos, dificuldades e dor, continuo firme neste caminho, sentindo que Jesus sempre está comigo. Quero terminar dizendo, para a glória do Senhor Jesus, que Deus me deu um dos maiores ministérios no Brasil, Ministério Voz da Verdade, que com suas músicas e pregações tem ajudado o crescimento do reino de Deus na terra. Meu maior desejo é que este testemunho toque fortemente os corações dos que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com este maravilhoso Jesus e que Ele transforme a sua vida da mesma maneira que transformou a minha. Carlos, faz uma música para mim. Sobre o quê? É que eu estive em Israel, né? Referente a esta terra. Então eu vou fazer aqui no ritmo brasileiro, tá bom? Um baião, tá bom? Tá ótimo. Então vamos nessa. Eu vi Jerusalém, com os meus próprios olhos. Andei nas suas ruas, senti os anjos lá. Eu fui a Galileia, entrei naquele mar, senti sua presença, por ali passar. Fui a Caná da Galileia, onde a água virou vinho. Senti nesse caminho a paz do Salvador. Fui à cidade de Betânia, onde Lázaro morreu. Lá se ouviu uma voz, e ele reviveu. Fui orar naquele monte, Oliveiras é seu nome. O óleo vai caindo e todo mal consome. Fui ao Monte Caveira e eu pude ver a cruz. O maior amor do mundo é o de Cristo Jesus. Impossível não crer nesse grande Salvador, que nos livra do mal, que nos livra da dor. Mas agora vou parar e pensar só um pouquinho. Fui ao túmulo de Arimateia, mas fui bem devagarinho. Eu abri aquela porta, não havia ninguém lá, pois Jesus está